Se você não vive embaixo de uma pedra e acompanha política no Brasil, provavelmente já ouviu falar da Lei da Ficha Limpa. Ela virou símbolo de moralização da política e consolidou a participação efetiva do povo no amadurecimento da nossa democracia. Mas o caminho para que essa lei se integrasse ao DNA das eleições no Brasil não foi simples. E há uma pergunta que às vezes passa despercebida. Quem garantiu que a Lei da Ficha Limpa pudesse de fato seguir valendo? Porque aprovar uma lei é uma coisa, fazer essa lei sobreviver à Constituição é outra completamente diferente. Olá, eu sou Mariana Brasil e nesse episódio da série Tá na Nossa História a gente vai revisitar um momento em que a sociedade, o Congresso, a Justiça Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal se encontram numa mesma encruzilhada, a criação e a consolidação da Lei da Ficha Limpa. Hoje a gente não vai discutir nomes de candidatos nem casos específicos. O nosso foco é outro. Nesse episódio vamos entender como o STF decidiu um dos debates constitucionais mais delicados da democracia brasileira e como o tribunal acabou transformando uma mobilização popular em regra permanente no jogo eleitoral. Durante décadas, o Brasil conviveu com uma contradição. Candidatos investigados, acusados ou até condenados por tribunais continuavam disputando eleições normalmente. A razão era jurídica. Enquanto houvesse possibilidade de recurso, não existia condenação definitiva. Na prática, muitos políticos usavam a lentidão do sistema judicial como escudo eleitoral. E foi daí que surgiu uma pressão crescente na sociedade por mudança. Quando a sociedade se deparou com esta ideia e ela foi abraçada por 1.600.000 pessoas que quiseram isso, aquilo significava democracia representativa, cidadania, somos forças vivas no Brasil. A Lei da Ficha Limpa não nasceu dentro do Congresso, ela nasceu nas ruas. Mais de 1.600.000 assinaturas foram reunidas por movimentos sociais, entidades civis e instituições de relevância nacional. Era um raro caso de projeto de lei de iniciativa popular, mas a ideia era simples: impedir candidaturas cuja trajetória fosse considerada incompatível com o exercício do mandato público. Eu digo que, inclusive, nós tivemos depoimentos de parlamentares que apoiaram as nossas bandeiras e eles realmente dizem que não era para passar a lei. Ela nem passaria se não fosse por esse caminho, se a sociedade não tivesse definido. E, além disso, o tema não seria pautado na sociedade. Os grandes meios de comunicação perceberam a importância por causa da mobilização popular e, com isso, virou, certamente, naquele momento, a principal pauta pública do Brasil. A Lei Complementar número 135, sancionada em 2010, alterou a Lei das Inelegibilidades de 1990. E ela trouxe 3 mudanças centrais. Criou novas hipóteses de impedimento eleitoral, ampliou o prazo de inelegibilidade para 8 anos e permitiu que a inelegibilidade fosse aplicada logo após condenação por um grupo de juízes, mesmo sem o esgotamento de recursos na Justiça. E foi justamente aqui que começou o grande debate constitucional. A Constituição afirma: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então surgiu uma dúvida: se alguém pode recorrer, é legítimo impedir essa pessoa de disputar a eleição? Estaria a Lei da Ficha Limpa violando o princípio da presunção de inocência ou estaria protegendo o interesse coletivo? A resposta a essas perguntas fundamentais coube ao Supremo Tribunal Federal. A lei foi questionada em 3 processos: as ações declaratórias de constitucionalidade 29 e 30 e a ação direta de inconstitucionalidade 4.578. Todas tinham relatoria do ministro Luiz Fux. O que estava em jogo não era apenas uma norma eleitoral, era uma questão maior: até onde vão os direitos individuais quando confrontados com a proteção da democracia?
No julgamento emergiu um argumento decisivo. A presunção de inocência protege o cidadão contra punições penais injustas. Mas disputar a eleição não é exatamente um direito individual absoluto. É também uma função pública e, portanto, envolve responsabilidade perante toda a sociedade. O entendimento que ganhou força no tribunal foi o seguinte: a inelegibilidade não é punição criminal, ela é uma condição para participar do processo eleitoral. Ou seja, o candidato barrado não está sendo declarado culpado, está apenas sendo considerado inapto temporariamente para disputar o cargo. Essa distinção foi fundamental. Em 2008, o mesmo Supremo Tribunal Federal se deparou com o julgamento de uma ADPF que havia sido proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros e na qual o Supremo não apenas disse que não se podia estabelecer restrição à elegibilidade a não ser por lei complementar, como também o Supremo disse que nem por lei se poderiam definir inelegibilidades que não observassem o princípio da presunção de inocência. E esse precedente foi firmado com 9 votos favoráveis a essa tese. E só 2 pessoas, 2 ministros, votaram em sentido diverso. Então o nosso receio era de que esse precedente acabasse amarrando as mãos do STF. Mas isso não aconteceu. Inclusive, alguns ministros que haviam se pronunciado, por exemplo, em julgamento no TSE, num sentido, votaram de maneira distinta no Supremo, declarando a constitucionalidade da lei, embora já houvessem declarado a inconstitucionalidade enquanto ministros do TSE. Mas a que eu atribuo essa mudança de posição? Ao crescimento do debate. Justamente como o Supremo é uma casa de debate constitucional e muitas vezes filosófico, esse foi um debate que cresceu na sociedade brasileira. E ele permitiu, ao longo da discussão, desde a conquista da lei, que é quando tudo começa, ele fez fluir essa discussão no patamar que ela merecia. E aí houve mudanças de postura, o que é muito natural e esperado dentro do nosso modelo da Suprema Corte. Em 16 de fevereiro de 2012, o STF decidiu. Por 7-4, a Corte declarou a lei da ficha limpa constitucional. Esse julgamento revela algo essencial sobre o funcionamento da República. O povo brasileiro manifestou uma necessidade de mudança. O Legislativo aprovou a lei formalizando esse desejo da sociedade, o Executivo a sancionou e, por fim, o Judiciário garantiu sua permanência. Ao longo dos anos, a lei da ficha limpa já foi alvo de atualizações pelo Congresso e também de outros questionamentos no STF. O mais recente deles, em 2022, numa discussão sobre o período da inelegibilidade dos candidatos. O tribunal voltou a afirmar a validade do texto integral da norma. Eu entendo que o que a lei da ficha limpa quis fazer foi, além da suspensão dos direitos políticos, dar mais 8 anos de inelegibilidade. Portanto, se alguém for condenado a 5 anos de prisão, fica com os direitos políticos suspensos por 5 anos e depois fica inelegível por mais 8. Ah, mas é muito tempo. Não cometo crime. Não cometo crime. A ideia da lei da ficha limpa foi exatamente expurgar da política, por mais tempo que seja possível, criminosos graves. A lei da ficha limpa segue, portanto, valendo para as eleições de 2026, mas é possível que o debate sobre esse instrumento siga pelos próximos anos, porque é assim que funciona a democracia, um exercício constante e permanente do aprimoramento das leis. O sentido desta lei, ainda que ela não tenha uma força absoluta, mas funcionar como uma espécie de anteparo, como uma espécie de filtro que possa barrar as más figuras públicas nas eleições. Aqueles que já foram autores de más condutas, para que eles não possam ser alternativas em eleições, para serem barrados, os chamados fichas sujas. Uma coisa é certa, desde 2010, a lei da ficha limpa passou a influenciar sucessivas eleições municipais, estaduais e nacionais. Até 2025, a regra já barrou mais de 6.000 candidaturas consideradas incompatíveis com o exercício da atividade pública. Mas mais do que barrar candidaturas específicas, ela consolidou uma ideia. A participação política exige responsabilidade. A lei da ficha limpa ela estabelece marcos para enrijecer e dificultar o processo de registro de candidatura por parte de pessoas que estejam com a sua biografia comprometida por condenações. Mas ela não substitui o único que pode realmente interferir no processo para afastar as pessoas de má índole, que é o próprio eleitor. Quem pode fazer esse crivo é o eleitor ou a eleitora. Ninguém mais. Nunca haverá a possibilidade de delegar isso para nenhum poder, porque isso seria ditatorial. Se você gostou do episódio, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e ative o sininho para acompanhar os próximos capítulos. A série Tá na Nossa História celebra os 135 anos do STF na República. Toda sexta-feira, a cada 15 dias, tem episódio novo, contando como decisões jurídicas ajudaram a moldar o Brasil de hoje. Até a próxima!